pessoal, tudo bem? Certa vez eu ouvi uma história que falava que uma mãe procurou Mahatma Gandhi, um líder indiano pacifista e pelas suas ideologias, as suas lutas, conseguiu arrebanhar muitos seguidores e ficou mundialmente famoso. E por ser um homem sensato no pensamento do seu povo, e todos entendiam que ele tinha grande sabedoria, ele era muito procurado para aconselhar a população em assuntos diversos, para tentar ajudar de alguma forma ou até mesmo julgar algumas questões que as pessoas tinham dificuldade. E essa mãe procurou esse líder com a seguinte questão. Ela levou o seu filho pequeno e disse: Gandhi, eu queria te pedir um favor, que você aconselhasse o meu filho. Ele vai te ouvir, afinal de contas, você é muito sábio. Eu queria que você falasse para ele parar de comer açúcar. Ele come muito açúcar e acho que ele já está tendo alguns problemas, dificuldades, de saúde em relação a esse exagero de comer açúcar. O Gandhi olhou para aquele menino, olhou para sua mãe e falou assim: volte semana que vem. E aquela mãe ficou um pouco intrigada, por que daquilo? Mas pacientemente ela esperou toda uma semana e na outra semana ela retornou e fez o mesmo pedido. Ela falou: Gandhi, novamente eu quero te pedir, diga para o meu menino para ele parar de comer açúcar. O Gandhi pacientemente olhou para os dois, olhou para aquela criança e falou assim: menino, pare de comer açúcar, faz mal para a saúde, não vai ser muito bom para você, para o seu desenvolvimento. Foi esse o grande conselho, mas aquela mãe ficou intrigada e disse o seguinte: Gandhi, por que com um conselho tão simples ou apenas uma palavra tua, você não pôde falar isso semana passada? Por que nós tivemos que aguardar e esperar toda uma semana para voltar aqui e você falar apenas isso? Ele olhou para aquela mãe e disse o seguinte: é que semana passada eu comia açúcar. Nos traz uma lição muito interessante. E quando eu olho para a Bíblia, para a Palavra de Deus, eu vejo quando Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 11, no primeiro verso, ele diz assim: tornem-se meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo, ele chama a atenção para ele mesmo, para a sua vida. E é um texto muito interessante, porque nós temos uma tendência de olharmos a nossa vida e acharmos que não somos exemplos para nada. E direcionamos o foco das pessoas inteiramente para Jesus. Não é errado, pelo contrário, extremamente correto. A visão das pessoas deve focar em Cristo, que é um ser perfeito, e entender que qualquer ser humano pode decepcionar, por mais que você tenha total confiança e seja alguém que você goste muito. Em algum momento da sua vida ele vai ter falhas, vai ter dificuldades e pode decepcionar você. Mas o que Paulo está querendo dizer e o que eu entendo desse texto é que Jesus deixa nessa terra algumas pessoas para servirem de exemplo. E na nossa vida não é diferente. Nós olhamos ao nosso redor e sempre tem alguém que nós admiramos. Um profissional da nossa área em que nós queremos um dia ser igual a ele. Uma pessoa muito bem sucedida em que nós nos espelhamos na sua história de vida, no seu esforço para conquistar o que tem. Em alguém que talvez tenha um relacionamento com Deus e que nós almejamos, não por inveja, mas que nós gostaríamos de ser semelhante a essa pessoa. Deus deixa pessoas para que sirvam de exemplos. Quando nós olhamos para alguém, nós nos espelhamos para que nós possamos chegar em algum lugar. Essas pessoas, exemplos, devem ser imitadas. Gandhi não queria que aquele menino imitasse apenas a sua fala. Nós não devemos ser apenas teóricos. As nossas ações falam mais do que as nossas palavras. Não adianta você
palestrar a respeito de alguma coisa se os teus atos são contrários à tua fala. Que nós possamos falar talvez menos, mas demonstrar mais com as nossas ações aquilo que nós somos. Servirmos de exemplo para as pessoas e quem sabe um dia podemos dizer como Paulo disse: olhe para a minha vida, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Será que nós conseguimos dizer isso? Será que você, olhando para a tua vida, você consegue olhar para os teus filhos, você consegue olhar para os teus colegas de trabalho e dizer: quer ser um bom profissional? Olhe para a minha vida, imite a maneira que eu trabalho. Você quer ser um bom pai, aconselhando alguém? Olhe para mim, como eu trato os meus filhos. Quer ser um bom marido, uma boa esposa? Olhe para a minha vida. Será que nós conseguimos fazer isso? Para que a gente possa fazer isso, existem algumas coisas que precisam ser mudadas em nós. Pense nisso.